Meus irmãos, o nosso texto de hoje é Mateus 22, terminamos hoje o capítulo 22 de Mateus. Mateus 22, versos 41 até o verso 46. E nós vamos aprender que uma religiosidade formal pode levar o pecador a rejeitar o Messias, pode levar o pecador a rejeitar o Redentor, que é o que ele mais precisa. Mateus 22, 41 a 46. A palavra de Deus diz o seguinte: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra em humilde oração, pedindo que o Senhor nos dê mais e mais entendimento dela, que ao conhecermos a Tua palavra, nós possamos orientar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto nos prova 5 verdades. A primeira, que conhecer o Messias é muito mais do que ser apenas religioso. A segunda é saber quem é o Cristo, porque isso é fundamental para reconhecê-lo como Senhor. A terceira, é necessário saber a origem do Cristo, para saber o que fazer diante dele. A quarta, não saber que Jesus é o Cristo de Deus, o Senhor e Salvador, é a mesma coisa que não saber nada. E a quinta, afastar-se de Deus, afastar-se de Jesus, não soluciona o problema do pecador que vai continuar sem Salvador. Em seus últimos dias antes da crucificação, talvez menos de 48 horas antes, estava ali próximo do momento em que ele seria traído por Judas, Jesus lidou com os religiosos judeus, como nós temos visto, lidou com os herodianos, lidou com os saduceus, com os seus escribas, com os fariseus, e de novo os fariseus voltam. Esses eram insistentes. Eles eram o grupo religioso mais zeloso das crenças e das tradições dos judeus. Mas eles tinham um problema. Tinham os seus corações endurecidos e sem entendimento. Que terrível problema. Eles seriam mais ou menos como aquele tipo de pessoa que até ama a igreja, briga ferrenhamente pela hierarquia e pela organização da igreja, conhece muito bem a doutrina, mas não tem Deus em suas vidas, em seu coração. Tem gente assim. Para eles, Deus é um conceito teológico, a igreja é uma instituição. Para eles, Deus não é uma pessoa com quem eles podem ter um relacionamento de amor e de comunhão. E Jesus suportou pelo menos 4 dias de testes teológicos e políticos de herodianos, de saduceus e de fariseus. Mas aqui ele diz: agora chega. Ele resolve inverter. Não é ele quem vai ser testado, mas é ele quem vai provar os fariseus. Ele inverte os papéis e vai prová-los no seu próprio campo de batalha, segundo as suas próprias regras. Eles estavam no templo, que eles consideravam uma extensão da sua casa. Jesus vai jogar com eles, com os seus próprios regulamentos, que eram das perguntinhas, das pegadinhas teológicas. E Jesus faz uma pergunta que parece absurdamente simples. E para eles, então, era ainda mais simples. E a gente precisa lembrar uma coisa, antes de ver a pergunta. Uma das características mais marcantes dos judeus era o que ficou conhecido como a esperança messiânica.
Eles esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do Cristo de Deus. Eles aguardavam ansiosamente o dia em que receberiam o Redentor ungido, e isso manteve a nação unida, mesmo apesar de muitas perseguições, como foi, por exemplo, no período babilônico, como foi no período de Antíoco Epifânio, como foi ao longo de toda a sua história. Eles esperavam o Messias e isso os mantinha unidos. Só falavam nisso. Ao longo dos séculos, os pensadores, os doutores da lei dos judeus desenvolveram muitas interpretações sobre quem ou como seria o Messias. Para uns, o Messias seria um rei guerreiro muito mais poderoso do que o rei Davi, que colocaria todas as nações debaixo do seu governo terreno. Para outros, Jesus seria um grande sumo sacerdote, incrivelmente sábio, muito mais sábio do que Salomão. Para outros ainda, Jesus seria um homem de grande poder e de grande força, que seria rei e sacerdote, e também seria dotado de poderes extraordinários. E Jesus então pergunta: e vocês, fariseus, o que vocês pensam a respeito do Messias? Lembra, eles estavam divididos. E agora Jesus pergunta: me digam, o que vocês pensam? Se eles dissessem o rei, aqueles que acreditavam no sacerdote discordariam. Se eles dissessem o sacerdote, os que discordavam do rei não gostariam. E se eles dissessem um grande rei que vai juntar rei e sacerdote numa coisa só, os outros dois também não gostariam. Que confusão. O que eles vinham tentando fazer com Jesus o tempo todo, agora Jesus faz com eles. E aqui nós temos já a primeira e talvez a pergunta definidora de tudo que é realmente importante nas nossas vidas. Jesus pergunta: o que vocês pensam a respeito do Cristo, a respeito do Messias? E a nossa principal pergunta em nossa vida é: o que nós pensamos a respeito de Jesus? Nós somos pessoas religiosas ou conhecemos realmente a Jesus Cristo, o Messias de Deus? A pergunta definidora é: quem é Jesus para você? Jesus perguntou para eles: quem é o Messias para vocês? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Então a primeira pergunta, a primeira questão que eu disse foi que Jesus prova que conhecer o Messias é mais do que ser religioso. Aqueles homens eram religiosos, mas não conheciam o Messias, mesmo diante deles. A segunda, saber quem é o Cristo é fundamental para que a gente o reconheça como Senhor. Se eu perguntasse: quem é Cristo para você? O que você pensa a respeito do Cristo? Uma vez eu fiz isso nas ruas de São Paulo. Cheguei numa parada de ônibus e comecei a perguntar para as pessoas, e as respostas eram: Cristo é tudo, Cristo é o máximo, Cristo é a vida, Cristo é o amor. E para você? Você se relaciona com Ele? A maioria das pessoas fugia sem dar resposta. Eu não tenho a menor dúvida de que esta pergunta, quem é Cristo para você, é a mais importante da nossa vida, porque ela define a maneira, define o lugar e define com quem nós vamos passar a eternidade. A maneira, se é em gozo ou se é em tormento. O lugar, se é na glória ou se é no inferno. Com quem, se é com o diabo e seus anjos ou se é com Jesus Cristo. Como, onde e com quem? Quem é Jesus para nós? Isso é muito importante. Algum tempo antes, Jesus fez esta mesma pergunta aos seus discípulos. Agora ele faz para os fariseus. Mas ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles disseram: uns falam que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas. Jesus disse: ok, a opinião dos outros é a de vocês. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No começo os discípulos tinham respostas prontas, sem espiritualidade. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, pessoas que tinham respostas prontas sem espiritualidades, que não acreditavam nessas respostas. Mas Jesus insiste: e para vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro vai responder: claro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante da resposta de Pedro, nós olhamos agora para a atitude dos fariseus e vemos que, primeiro, o Messias estava bem na frente deles,
E eles tinham a esperança messiânica, ou acreditavam na esperança messiânica, e mesmo assim não conseguiam reconhecer Cristo, apesar de toda a sua teologia, de sua religiosidade. Mesmo diante de tantos sinais feitos por Jesus e o seu ensino que era insuperável, eles não conseguiam perceber as manifestações do Emanuel, Deus conosco. Que coisa, quanta cegueira, meus irmãos. Eles eram incapazes de reconhecer o Messias, mesmo em sua presença. E sabe por quê? Porque este entendimento só é possível por revelação especial do próprio Deus. E os fariseus tinham os seus corações endurecidos por causa da sua religiosidade. E como diz o apóstolo Paulo, zelo sem entendimento. A pergunta de Jesus não foi dirigida a pagãos. Não foi feita no meio de gentios, não foi feita num campo missionário distante. Jesus fez essa pergunta aos doutores da lei dentro do templo, gente que não fazia outra coisa além de estudar e de ensinar teologia. O que prova que é preciso muito mais do que religiosidade e zelo para ter acesso ao reino de Deus. É preciso muito mais do que conhecimento teológico, histórico e filosófico sobre religião ou até sobre Jesus para ter a vida eterna. Para ter a vida eterna, nós precisamos reconhecer o Messias. E ele já veio. E o seu nome é Jesus. E nos tornarmos discípulos dele. Jesus é muito mais do que um personagem da história ou da teologia. Ele vive. E ainda hoje, nós somos colocados diante dessa questão fundamental. Quem é Jesus? Porque, sabendo responder essa pergunta, nós saberemos recebê-lo como Senhor e Salvador e receber a vida eterna. A terceira verdade desse texto é: saber a origem de Cristo é o primeiro passo para saber o que fazer diante dele. Existem coisas que parecem bem fáceis. Existem maneiras de ser uma pessoa religiosa que qualquer pessoa é capaz de desempenhar. Basta ter um certo scriptzinho, dar certas respostas, evitar certas coisas e depois, olha, eu fiz o que foi exigido de mim, vou voltar para casa, estou satisfeito comigo mesmo. Mas é suficiente? Fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas é suficiente? Será que Deus fica satisfeito com isso? Lembram do jovem rico que foi ter com Jesus e achava que cumprir regrinhas era suficiente? E logo ele descobriu que ele tinha tudo, menos o essencial. Ele possuía todos os acessórios, menos o essencial. E a pergunta de Jesus parece muito simples, e os sabidos fariseus deveriam ter pensado: essa é a sua pergunta? Quem é o Cristo? Só isso? É essa a sua grande pergunta para nos testar? De quem o Cristo é filho? Só precisamos responder isso para passar na prova? Responder de quem o Messias é filho? Ora, eles conheciam a Bíblia, e a Bíblia falava abundantemente que o Messias era filho de Davi. E eles respondem: filho de Davi. E a resposta está teologicamente correta. 10, nota 10. Eles podiam agora pegar a resposta de Jesus e ir correndo mostrar para os herodianos, correndo mostrar para os saduceus: olha, vocês não conseguiram, mas nós conseguimos ganhar de Jesus. Tiramos 10. Mas tem uma coisa: quais são as implicações daquilo que a gente diz a respeito de Jesus na nossa vida? O próprio Davi diz que o Messias era o seu Senhor. O próprio Davi diz que Deus disse que o Messias era seu Senhor. Pedro, uns 2 meses depois, 53 dias depois, 52 dias depois, ele diria que Jesus foi demonstrado claramente ser Senhor e Cristo. Qual era o fariseu que ia negar que Davi fora inspirado por Deus ao escrever os seus salmos? Lemos 2 aqui hoje. Talvez os saduceus negassem a inspiração dos salmos de Davi. Eles só aceitavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas tanto Jesus quanto os fariseus concordavam que o Espírito Santo havia soprado no coração de Davi, e ele então, que era o pai, chamasse o Messias seu filho de Senhor.
Como explicar essa inversão que era inaceitável na cultura hebraica? Um pai chamar o filho de Senhor. Se você se lembra, puxar um pouquinho pela memória, vai se lembrar que Jacó estranhou muito o sonho de José. Quando José sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante ele. E ele diz: por acaso você está dizendo que eu, seus irmãos, todos mais velhos, e a sua mãe, vamos nos curvar perante você? Já é estranho demais. E é exatamente isso que Jesus invoca aqui. Como é que Davi, sendo o pai, chama o seu filho de Senhor? A palavra filho em hebraico, ben, não significa apenas filho gerado, mas significa também descendente. Então não precisava ser o filho que veio imediatamente depois, que nós sabemos a bagunça que foram os filhos de Davi. Absalão, Roboão, Salomão. Sabemos a bagunça que foram aqueles filhos de Davi. Como é que o grande rei, o homem que era tido como o maior rei da história de Israel, como é que ele poderia chamar alguém, inclusive um filho, um simples descendente de Senhor, de Kyrios, de Senhor, título que é dado para Deus? E isto somente seria possível se essa filiação segundo a carne não fosse o principal aspecto do Messias. E era isso que os religiosos não entendiam. Eles conseguiam entender as coisas da carne, do tempo, mas não conseguiam entender as coisas espirituais. E esse é um grande problema que permanece até hoje. Para muitos, religião é só costume. Não faz sentido algum se você não conhecer verdadeiramente a Jesus como seu Senhor e Cristo. Ser religioso sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é totalmente inútil, como foi para esses homens aqui. Mas existe um sentido muito especial na filiação que precisa ser lembrado. Filiação significa aquele que anda no mesmo caminho, aquele que tem o mesmo princípio, aquele que tem o mesmo propósito. Se você lembrar de novo, puxar um pouquinho para a memória, vai ver que os descendentes de Davi, que os reis de Israel, são todos eles julgados da mesma maneira. É dito que fulano fez isso, isso e isso, fez o que era mal aos olhos do Senhor e não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Fulano fez isso, isso e isso, e quanto aos seus mais maus atos, estão registrados e não andou no caminho de Davi, seu pai. Esse é o sentido. Ele está dizendo que o descendente de Davi seria aquele que andaria nos mesmos caminhos. Obviamente que Davi era um tipo, ele andou imperfeitamente e Jesus andaria perfeitamente. Então, assim como Davi, o Messias era aquele que seria guiado por Deus. E logo depois que foi batizado, por exemplo, nós já vemos Jesus ser guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Agora fica claro. Agora nós podemos entender que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos andar no mesmo caminho. Nós precisamos nos deixar guiar pelo seu Espírito. Nós precisamos, como Pedro, reconhecer pela revelação de Deus que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim ter vida eterna. Os fariseus não conheciam a origem de Cristo, por isso eles não sabiam o que fazer diante de Cristo. Nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus e por isso nós nos colocamos humildemente diante dele. Quarta verdade: não saber que Jesus é o Cristo de Deus, o Senhor e Salvador, é a mesma coisa que não saber absolutamente nada. Você pode saber matemática, física, quântica, você pode saber o que for, mas se você não souber que Jesus é o Cristo de Deus e recebê-lo como Senhor e Salvador, você não passa de um tolo, de alguém ignorante na coisa mais importante que precisa ser conhecida. A gente vive em uma época, nosso século 21, a época em que a maioria das pessoas tem acesso a mais informação em um ano do que a maioria das pessoas tinha em toda uma vida até meados do século 18. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por informação. Em seu próprio contexto, os fariseus tinham praticamente todo o conhecimento intelectual e filosófico que alguém poderia ter. Mas mesmo assim, isso não supria a sua falta de entendimento espiritual. Sem a ação do Espírito Santo, os fariseus seriam incapazes de reconhecer o Messias. Sem a ação do Espírito Santo, os fariseus permaneceram incapazes de reconhecer o Messias, mesmo Jesus ali diante deles. Sem entendimento espiritual, eles estavam mortos em seus delitos e continuaram mortos em seus pecados.
Eu não tenho a menor dúvida de que aqueles fariseus um dia descobriram que Jesus é o Cristo e Senhor. Mas era tarde demais quando eles descobriram. Não havia mais nenhuma chance de arrependimento. Lembra de Isaías 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A segunda parte diz: invocai-o enquanto está perto. No livro de Provérbios, o Senhor diz que chegaria um momento em que o povo invocaria e ele já não atenderia. No dia do julgamento não vai adiantar mais. Jesus não tinha o propósito de envergonhar os fariseus. Jesus não queria vingar-se deles, isso não faz parte do caráter de Jesus. Mas quando Jesus fez isso, provou para eles que eles eram ignorantes espiritualmente, que eles precisavam juntar conhecimento com relacionamento, zelo com entendimento, religião com fé. Os fariseus e os religiosos, eles eram cheios de teorias sobre o Messias. Eles estavam unidos nacionalmente pela língua, pela cidade de Jerusalém, pelo templo, pelas escrituras, ou ao menos uma parte delas, e pela esperança de ver o Messias. Lembra de Simeão, aquele senhor idoso, quando vê o menino Jesus, disse: Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o seu servo, estou satisfeito, não falta mais nada. Era a esperança messiânica. E gente, agora esta esperança messiânica se faz presente. Jesus veio para os que eram seus, para o seu povo. Ele estava no meio do seu povo, mas o seu povo não o reconheceu, não o recebeu. Há muitos que estão diante da oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e se posicionam como enfrentamento e não com reconhecimento. Como é que a gente tem se posicionado? Como você tem se posicionado em relação a Jesus? Isso é muito importante, é muito mais importante do que o que você sabe sobre igreja, sobre religião, sobre qualquer outra coisa. Você precisa reconhecer que Jesus é nada menos que o Senhor Deus, Senhor de tudo e de todos, simplesmente o seu Senhor e o seu Salvador. Os fariseus sabiam tudo e não sabiam nada. E o que importa que a gente saiba é que Jesus é o Cristo e o reconheçamos como Senhor único e absoluto. Para concluir, a quinta verdade é: afastar-se de Jesus não soluciona o problema do pecador que continua sem Salvador. Já dissemos que era a última semana antes da crucificação, restavam poucas horas antes de Judas traí-lo. Jesus sabia disso. Já tinha tido muitos enfrentamentos com aqueles religiosos, ideológicos e políticos. Mostrou a eles agora a ignorância que eles tinham na questão mais fundamental de toda a sua própria religião. Eles não sabiam realmente quem era o Messias. E aqui Jesus põe um ponto final nos testes. Acabou. Não tem mais teste, ele não responde mais nada. Não responde nenhuma indagação mais, nem mesmo diante do rei, quando pergunta: é você o rei dos judeus? Nem lá ele responde. E Mateus vai registrar aqui o seguinte: que ninguém tinha capacidade, finalzinho do texto, ninguém tinha poder, ninguém tinha aptidão, ninguém tinha competência para responder a Jesus, para questionar a Jesus com palavra alguma. Eles não tinham mais o que falar, foram vencidos. Eu imagino que naquele momento, no meio da multidão, teve um silêncio quase sepulcral. Você imagina os explosivos judeus em silêncio? Difícil, mas deve ter acontecido. Aqui também está registrado que ninguém ousava enfrentá-lo. Ninguém teve a audácia. Ninguém superou o medo de enfrentá-lo com novos questionamentos a partir dali. Não mais. O tempo de confrontos teológicos havia acabado. Ninguém levantaria mais a sua língua desafiadoramente contra Jesus. Jesus não tinha necessidade nenhuma de clamar nas praças, como aliás havia sido predito que a sabedoria não sairia gritando nas praças. O problema é que enquanto os religiosos estavam enfrentando Jesus, a multidão não recebia o que mais precisava, não recebia o ensino do Senhor, eles estavam atrapalhando. Mas agora a tolice se cala, e você vai ver no capítulo seguinte que Jesus passa a ensinar livremente para a multidão. Não tem mais questionamento, não tem mais interrupção, agora ele ensina livremente. Todos que queriam ouvi-lo, podiam beber da fonte de águas vivas, podiam receber o genuíno conhecimento. A verdade é que pessoas religiosas não querem mesmo saber sobre o que Jesus tem a ensinar. Querem ser religiosos apenas.
querem os benefícios que a religião traz, e sim, a religião traz benefícios. Querem as recompensas sociais, emocionais de uma vida religiosa, mas isso não é a mesma coisa que amar a Jesus. Religiosos não precisam, e na maior parte das vezes, simplesmente não querem ouvir a voz de Jesus, querem apenas satisfazer-se com a sua religiosidade. Mas você, se não quer ser um simples religioso, precisa dar ouvidos à voz de Jesus. A voz que chama você de maneira mansa e suave. Ele não grita, ele não esbraveja, ele chama manso e suave. Você também não precisa ficar como os fariseus questionando Jesus, colocando-o à prova para saber se ele sabe ou se ele pode. Tudo o que nós precisamos fazer da maneira mais humilde possível nesse exato momento é chegar diante dele e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Os religiosos fugiram e ficaram sem Salvador. Nós não queremos isso. O que o Senhor quer de mim? Como eu posso, com a minha dificuldade de entendimento, compreender e praticar a sua palavra? De novo, humildemente peça: Senhor, me dê a mesma iluminação do Espírito Santo que o Senhor fez com Pedro, fez com Lídia, para não ficar restrito apenas aos apóstolos. O Senhor abriu o coração de Lídia, abre também o meu coração, como fez com o carcereiro em Filipos. Pessoas religiosas vão perguntar: só isso? É só isso? Não tem nenhuma regrinha, nenhuma exigência? É tão simples assim? Deixa eu dizer uma coisa bem simples. Isso é tudo o que você pode fazer sobre este assunto. Pedir. Ele fala para você pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo o que pede recebe, ao que bate se lhe abre. E ele promete, ele diz assim: peça, confie, me busque, eu faço o resto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ele diz. Buscai o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Ele promete que vai fazer o mais, o que você não pode fazer. Lembra do começo, o salmo que nós lemos? É uma rocha alta demais. Peça. E nisso você pode provar a Deus sem cometer pecado. Peça. Ele diz para você pedir. Ele é o autor do desafio. Ele diz: provai e vede. Veja no Salmo 34, verso 8. Abra sua Bíblia no Salmo 34, verso 8. E com essa leitura nós encerramos o nosso estudo desta noite. Salmo 34, verso 8. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede. 5 verdades que nós aprendemos neste texto de hoje. Jesus prova que conhecer o Messias é mais do que ser religioso. Saber quem é o Cristo é fundamental para recebê-lo como o Senhor. Saber a origem do Cristo é o primeiro passo para saber o que fazer diante dele. Mas não saber quem é o Cristo, não saber que Jesus é o Cristo de Deus, é a mesma coisa que não saber absolutamente nada. E afastar-se de Jesus não soluciona o problema do pecador que continua sem Salvador. O convite de Deus é: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Que seja esta a nossa atitude. Vamos orar mais uma vez. Os irmãos têm alguma pergunta a respeito do que nós vimos hoje? Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo maravilhoso privilégio de termos a sua palavra que nos apresenta Jesus como o Messias, como o grande Rei, como o nosso Senhor e Salvador. Mas nós queremos te agradecer porque pela tua palavra o Espírito fala ao nosso coração quem é Jesus, e nós o reconhecemos, e nós o recebemos, e nós o adoramos. Ó Deus, abençoe-nos, que a nossa vida seja pautada por este reconhecimento de Jesus como o Salvador que nos tira do império das trevas, mas como o Senhor que nos guia no caminho em que nós devemos andar.
Obrigado, Deus. Nós te rendemos graças, sem mérito algum da nossa parte, mas confiados inteiramente nos méritos de Cristo, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino.